Eu sou Josué da Silva Andrade. Nós vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre os dons espirituais. É o nosso desejo que o Senhor esteja falando, aos corações de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte, de cada espectador das nossas lives, que temos transmitido para vocês aí, tanto consultório bíblico, quanto mensagem de esperança, quanto as lives que fazemos também de estudo bíblico. Então vamos ao estudo. Nós vamos estar lendo em Efésios, capítulo 4, e o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres. Vai variar da sua tradução que você tem aí. Nós já consideramos vários pontos em relação a esse assunto dos dons espirituais. Vimos que a importância de estudarmos sobre os dons espirituais, ou seja, não é o desejo de Deus que nenhum de seus filhos, ou seja, aqueles que nasceram de novo pela fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus não deseja que estes que nasceram de novo, que estes que arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo, Deus não deseja que estes sejam ignorantes, ou seja, sem conhecimento em relação aos dons espirituais. Então, um cristão que não tem, ou que não entende pelo menos o básico em relação a esse assunto, ao assunto dos dons espirituais, não está dentro do centro da vontade de Deus, que é, a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Nós vimos também que ninguém pode realizar o seu serviço na obra de Deus, ou seja, todo o filho de Deus, todo o verdadeiro cristão, seja ele homem, mulher, velho, jovem, enfim, Deus tem pelo menos um serviço para o qual ele deu pelo menos um dom para ele realizar em sua obra. E se esse não saber de fato quais são os seus dons, e como esses devem ser usados por Deus, dificilmente ele vai usá-los, ele vai ser útil para o Senhor na sua obra. E vimos também que os dons espirituais são capacidades especiais que Deus dá àqueles que creram no Senhor Jesus Cristo no momento de sua conversão. Estes são dados pela graça de Deus, ou seja, os dons espirituais são dados pela graça de Deus, ou seja, é um favor imerecido. Assim como a nossa salvação é pela graça, os dons espirituais que recebemos também nos foram dados pela graça no momento em que nós nos convertemos, e eles nos foram dados pela a ação soberana da vontade de Deus em nossas vidas. E eles nos foram dados, os dons espirituais nos foram dados para um propósito específico. E que alguns desses dons foram dados por um determinado tempo. E nos dias atuais, alguns desses dons não são mais necessários, pois o seu propósito foi estabelecer o cânon das Escrituras Sagradas e autenticar a mensagem do Evangelho aos judeus e às nações gentílicas, que o primeiro grupo de discípulos, os primeiros discípulos ali no primeiro século, foram ordenados a pregar. Então Deus deu essas capacidades especiais para eles, e essas capacidades não são dadas mais nos dias de hoje. Não é que Deus não tem poder para dá-los. Deus é o mesmo ontem e hoje será para todo sempre. Nós deixamos isso bem claro. Ele continua sendo onipotente, ele continua sendo onipresente, ele continua sendo onisciente, ele continua sendo imutável, eterno e etc. Se houvesse a necessidade, ele ainda daria esses dons. Porém, uma vez que esses dons realizaram o seu propósito, e os dons são dados visando um propósito específico, visando um fim específico, visando um objetivo,
uma vez que eles alcançaram, que é a confirmação do cânon das Escrituras Sagradas, a conclusão do cânon das Escrituras Sagradas, e a confirmação, né, da autenticidade da palavra de Deus pregada pelos apóstolos e pelos o primeiro grupo de discípulos do Senhor Jesus Cristo, uma vez que isso alcançou esse objetivo, esses dons cessaram. Nós classificamos esses dons espirituais como fundamentais, apóstolos e profetas, né? E, no caso, o dom de profecias, revelações e ciência. Ciência aqui é a capacidade de ter um conhecimento profundo em relação a Deus e a sua vontade, sem antes ter tido um estudo aprofundado das Escrituras Sagradas. Esse dom foi dado principalmente ao primeiro grupo de discípulos, cuja maioria eram pessoas semi-analfabetas ou analfabetas, que mal sabiam ler e escrever. Esses dons foram dados por Deus para lançar o fundamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, Efésios capítulo 2, versículo 18 a 22. Nós já lemos isso, nós não vamos ler, mas pode conferir nas Escrituras Sagradas. Uma vez que eles foram dados para lançar o fundamento da igreja, que é as verdades relacionadas à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, e que estão registradas para nós no Novo Testamento, esses dons eles cessaram. Assim também como os dons dados como sinais, né, como fé, cura, operação de milagres, dom de línguas, interpretação de línguas, que foram dados para autenticar a mensagem pregada pelos discípulos, tendo selo de autoridade, de aprovação de Deus, ou seja, Deus, pelos sinais que ele concedeu os apóstolos e os discípulos, o primeiro grupo de discípulos, realizarem os milagres. Então, ele autenticou a sua mensagem. Ou seja, eles provaram que eles estavam falando em nome de Deus. As pessoas deveriam crer na mensagem que eles trouxeram, né, porque eles realizaram esses milagres para provar que eles falavam em nome de Deus. Uma vez que as Escrituras Sagradas foram concluídas, e ela é digna de toda confiança, e ninguém pode acrescentar e nem tirar nada do que está nas Escrituras Sagradas, então nós não podemos acrescentar e nem tirar nada das Escrituras Sagradas, esses dons também cessaram. E foi deixado registrado isso na palavra de Deus, né? João capítulo 20, versículo 30 a 31. O evangelista João deixa bem claro que os sinais foram escritos, foram registrados para que creais no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. A fé genuína não se baseia em sinais e maravilhas, mas em crer sem ver. É o que o Senhor Jesus Cristo diz a Tomé, ali depois de mostrar as suas mãos e os seus lados, né? Porque me viste, crestes, bem-aventurado aqueles que não me viram, não viram o Senhor, não viram os sinais, não viram os milagres, mas creram em mim. E Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus é clara em dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esses dons foram necessários para confirmar a autenticidade da palavra de Deus. Uma vez que a palavra de Deus foi concluída, eles não são mais necessários. Eles cessaram. A gente tem que deixar isso bem claro. Mas todos os dons cessaram? Não. Nem todos os dons cessaram. Cessaram, como já dissemos, os dons fundamentais, apóstolos e profetas. Não existe nem apóstolos e nem profetas nos dias de hoje. E também os dons dados para realizar milagres, curas e etc. Veja bem, Deus ele é o mesmo e, segundo a sua vontade, respondendo às orações de seus servos, ele pode curar toda e qualquer doença e ele pode realizar milagres. E o maior milagre que o ser humano pode experimentar é o milagre do novo nascimento. É um verdadeiro milagre que acontece com o pecador. O pecador endurecido pelo pecado, tocado pelo Espírito Santo, o coração dele é quebrantado, ele arrepende de seu pecado e crê no Senhor Jesus. Esse é um milagre que Deus realiza.
A conversão de uma alma é o maior milagre que acontece. Então Deus ele continua fazendo milagre e cada dia que nós amanhecemos, nós estamos vivendo milagres. Tem que entender claramente isso. Mas esses milagres são, a maioria deles, ato da misericórdia de Deus que se manifesta para conosco, né? Como a cada manhã, como deitar à noite e levantar a cada manhã, é Deus em sua misericórdia nos concedendo uma noite de sono e descanso e em sua graça nos dando mais um novo dia. Então, isso é um milagre que acontece conosco. E ele respondendo às orações de seus filhos. Hoje nós estaremos estudando sobre os dons permanentes, ou aqueles dons que foram dados, estão sendo dados e continuarão sendo dados até o arrebatamento. Vou colocar aqui para você ver, só um pequeno gráfico que fizemos, né? Um gráfico dos dons, né? Descida do Espírito Santo, todos os dons dados por volta do ano 30. Dons de sinais foram até o ano 67 depois de Cristo, mais ou menos. Os dons fundamentais foram até o ano 106. O apóstolo João é o último apóstolo, é o último dos apóstolos, né, que morreu por volta do ano 103 ao ano 106. Os dons permanentes que foram dados, estão sendo dados e serão dados até o arrebatamento, se o Senhor assim nos permitir. Os dons permanentes e fixos, nós vamos começar com os dons coletivos, que é, no caso, os homens dons, né? Apóstolos e profetas faziam parte desses dons, foram dados à igreja. Quando a gente fala a igreja nesse contexto, no contexto de Efésios capítulo 4 e o versículo 11, estamos falando da igreja no sentido universal. Não é uma denominação que tenha esse nome, mas é no sentido universal, ou seja, todos os cristãos que nasceram de novo, todos os verdadeiros cristãos que nasceram de novo, desde Atos capítulo 2 até o arrebatamento. Então, Deus deu esses dons à sua igreja e está dando e continuará dando até o arrebatamento. E neste caso, esses dons coletivos, o primeiro que nós vamos estudar é o dom de evangelista. Aí você está vendo até uma foto de um jovem evangelizando um casal, parece que de morador de ruas ou alguém que estava numa fila, tem até uma mulher chorando. O que é um evangelista? É uma pessoa que Deus levanta na igreja para pregar o evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias. Boas notícias. Então, o evangelista é alguém capacitado por Deus para pregar o evangelho, para anunciar aos incrédulos as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Evangelista não é no caso, um cargo como é comum no meio da cristandade professa. Existe, na cristandade professa, em várias denominações, existe uma certa hierarquia. Então, evangelista, muitas das vezes, é alguém que está aspirando ao cargo de pastor. Aí eles dão um título nele, né, de evangelista. E muitas das vezes manda ele para uma congregação pequena, que tem poucas pessoas, e ele muitas das vezes fica sendo responsável até certo ponto por essa pequena congregação. E aí, dependendo do desenvolvimento do trabalho dele, ele vai crescendo para pastor, de pastor para bispo, em algumas denominações, vem se torna até apóstolo. Então é como se fosse uma escadinha. E nas Escrituras Sagradas não é isso. Evangelista não é um cargo que é dado. Evangelista é um dom, é uma capacitação dada por Deus. É homens que Deus capacitou para a pregação do Evangelho. Está entendendo isso?
E o serviço dele é um serviço, podemos dizer assim, é um serviço externo. É alguém que o foco dele é as pessoas incrédulas, as pessoas que ainda não foram salvas. E esse dom ele pode se manifestar de diversas formas. Pode se manifestar de alguém que prega a palavra de Deus em público, através nas reuniões de evangelismo de uma igreja local, em praça pública, por meio das mídias como rádio, televisão, internet, né, como no caso agora aqui. Pode também se manifestar de maneira pessoal, aquela pessoa que tem a capacidade de evangelizar pessoalmente através de uma conversa. Ele conversando com a pessoa, ele aproveita os ganchos durante essa conversa para introduzir o evangelho, e quando a pessoa menos se assusta, ela está ouvindo o evangelho. Isso é um evangelista. Esse é um evangelista. Não é alguém que faz o trabalho de um evangelista. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, Paulo recomenda a Timóteo, né? Faze a obra de um evangelista. Na minha compreensão, Timóteo era um ensinador, né? A função dele na igreja era de ensinar a palavra de Deus, de dar ensino à palavra de Deus, e também de pastorear. Nós vamos ver, né, tanto o dom de mestre quanto o dom de pastor, o que significa. Mas aí Paulo está orientando ele, na direção do Espírito Santo, que ele também deveria fazer o trabalho de um evangelista. O que quer dizer isso? Pode ser que uma pessoa não seja um evangelista, mas ele precise, porque talvez na igreja local onde ele é membro, não tenha alguém ainda com essa capacitação, ou seja, alguém que foi capacitado por Deus, levantado na igreja local onde ele é membro como um evangelista, ou o evangelista que tinha foi para outros campos, né, talvez para o exterior, ou talvez até para outras regiões, a começar novos trabalhos, né, pregar o evangelho e começar novos trabalhos, plantar novas igrejas. Isso pode acontecer, Deus chamar o evangelista para outros campos. Aí é a questão do chamado de Deus para a pessoa se dedicar integralmente à sua obra em determinado serviço. No caso, como estamos tratando aqui, no caso de evangelismo, não é o nosso assunto o chamado, nosso assunto é o dom de evangelista. Ele terá que fazer o trabalho de evangelista. Todo cristão, a pregação do evangelho, ele é dever de todos os salvos. Mateus 28, 18 a 20, o Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos, né, é-me dado todo o poder aos apóstolos e ao primeiro grupo de discípulos, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus 16, versículo 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É a grande comissão do Senhor Jesus Cristo aos discípulos, e é interessante que ele fala isso, né? Fazer discípulos, como é que é fazer discípulos? É pregar o evangelho, e depois ele vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, que inclui a grande comissão. Então, é dever de todo cristão, através do seu testemunho, primeiramente do seu testemunho, e através das oportunidades que surgirem, seja publicamente, seja individualmente, pregar o evangelho. Todo cristão tem esse dever. A algumas pessoas, Deus concedeu eles uma capacidade especial e levanta elas na sua igreja com essa capacidade especial de evangelizar, de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E esse dom ele pode se manifestar de diversas maneiras, de diversas formas. A gente vê alguns exemplos na palavra de Deus. Atos capítulo 21, versículo 8.
E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Um dos 7, no caso aqui, um dos 7 que foram escolhidos pela igreja em Jerusalém para distribuir a porção diária de alimentos para os discípulos ali naqueles dias. Mas Filipe é chamado de o evangelista, ou seja, os apóstolos e os discípulos e a igreja em Jerusalém entendeu que Filipe foi dado por Deus à igreja como um evangelista. E você vê ele atuando, por exemplo, em Samaria, você vê Deus tirando ele de Samaria e levando ele a evangelizar o eunuco. Em Atos 8, versículo 4 a 8, versículo 12, versículo 26, versículo 35, versículo do 35 até o versículo 40, por exemplo, você vai ver a história, né, e o ministério de Filipe, e você vai identificar ali o que é, de fato, um evangelista. Evangelista não é cargo. Tem que deixar isso bem claro aqui. Não é um cargo que serve como um trampolim para pastor, como é praticado no meio da cristandade. Não, é um dom, é uma capacidade especial, dada por Deus a alguns dos seus servos e servas, né, e que vão ser usados por ele. Porém, por exemplo, as irmãs que são evangelistas, o serviço dela vai se manifestar de maneira... É um serviço externo. Nas reuniões da igreja, a gente tem estudado isso bem claro, não é permitido pela palavra de Deus, isso não sou eu que digo, isso é a palavra de Deus, não é permitido as irmãs falarem nas reuniões da igreja. Mas isso não significa que ela não tenha o dom de evangelizar e que ela não tenha essa responsabilidade. Tem sim, e o serviço está relacionado mais ao serviço externo. E tem outros casos também. Há aquelas pessoas que não têm o dom de evangelista, e quando elas vão pregar o evangelho, elas fazem mais estrago, porque elas pregam sem sabedoria. E muitas das vezes, no lugar de apresentar o evangelho, o plano de salvação de Deus em Cristo Jesus, vão ficar atacando e criticando a religião dos outros de maneira dura, sem sabedoria, e muitas das vezes vai haver mais contenda do que realmente um evangelismo. No evangelismo, o foco dele é apresentar a Cristo ao pecador, como o único meio de salvação para ele, para esse pecador. Esse é o serviço de um evangelista, e ele vai fazer isso da melhor maneira possível. Só um exemplo que eu vou citar aqui, de um irmão que é um evangelista. Isso foi uma experiência contada por um irmão que esteve nos visitando aqui certa vez. O irmão foi... Esse irmão que tinha o dom de evangelista foi com um outro irmão visitar um senhor que era descrente, que era incrédulo, e ali pregando o evangelho e tal, falando a respeito da salvação e da segurança da salvação que Cristo dá, esse irmão pegou um relógio. É interessante você observar isso, né? Como um evangelista vai usar as coisas para ilustrar a salvação. Imagine que esse relógio seja os seus pecados. Imagine que essa outra mão é o Senhor Jesus Cristo. Para salvar você dos seus pecados, o Senhor Jesus Cristo levou sobre ele os seus pecados. Aí a pessoa entendeu a mensagem do Evangelho. Então foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus quando ele morreu na cruz? Ele levou sobre ele os meus pecados? Sim. É por isso que hoje ele pode te perdoar. É por isso que hoje ele pode te salvar. Então, esse é o serviço do evangelista. Ele tem essa capacitação de falar para as pessoas da salvação em Cristo Jesus. Um outro dom, que também é um dom coletivo, é um dom permanente, é o dom de pastor.
Você viu aí, né, um pastor, alguém cuidando de ovelhas, né? Ah, só que aí é no sentido literal, né? A imagem aí, a foto que você viu aí. Porém, no caso aqui, o pastor é alguém que vai cuidar das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. As ovelhas não é dele, elas são do Senhor Jesus Cristo. Né? Elas são do Senhor Jesus Cristo. Pastor, ele é um dom. Pastor, ele é um dom. Ele não é um título acadêmico. Ou seja, você vai para uma faculdade, para um seminário, estudar um determinado tempo. Não estou dizendo que uma pessoa que tem o dom de pastor não deva estudar. Se ele achar necessário, e principalmente isso vai depender muito do contexto em que ele vive, da igreja local onde ele é membro, esse irmão que tem o dom de pastor, para ter uma maneira melhor de trabalhar entre os membros daquela igreja, talvez seja necessário ele ter uma instrução maior, principalmente para o serviço dele ser mais acessível, mais aproveitável, mais aproveitado por aquela igreja local aonde ele vai trabalhar, ou para outras igrejas, porque ele não é um dom, nenhum desses dons é limitado somente à igreja local onde a pessoa é membro. É dom dado à igreja de Deus. No cristianismo, a coisa professa é tão invertida que você vê irmãos que na denominação deles receberam o título de pastor e eles são evangelistas. Interessante isso. Ou então receberam o título, né, de pastor, mas eles são ensinadores, são mestres. Eles são mestres. Embora muitas das vezes, né, eles ensinam de acordo com aquilo que a denominação prega, com aquilo que a denominação crê, e como é a denominação que paga o salário dele, né, ele é assalariado. Então ele tem que falar de acordo com aquilo que a denominação ordena, de acordo com aquilo que a denominação manda, mas eles são ensinadores e dão muitos ensinos bons dentro das escrituras sagradas. Um deles, eu vou citar aqui, né, dá para aprender muita coisa com ele, é o Augusto Nicodemos. O Augusto Nicodemos, ele é um mestre nas escrituras sagradas. Algumas coisas eu não concordo com ele, mas eu tenho que admitir. Ele tem o título, né, de pastor, até de reverendo, né, um título que eles deram para ele na denominação dele, mas ele é um ensinador, ele é um mestre nas escrituras sagradas. Mas eu só estou citando um exemplo, né? Você percebe que o dom da pessoa é um, mas a denominação dele deu um título para ele. E pastor não é título. Não é um título acadêmico. Pastor também não é um título eclesiástico. Né? Fulano foi consagrado a pastor. Né? Alguém vai lá, faz uma cerimônia, põe a mão sobre a cabeça da pessoa e a partir daquele dia é que ele se tornou pastor. Lembra que os dons são conferidos no momento da conversão. Quem vai levantar aquela pessoa para aquele serviço é Deus. Só que no momento em que ele converteu, os dons para ele realizar aquele serviço já foi dado por Deus. Então não é um grupo de líderes religiosos, né, do clero, que vai colocar a mão sobre ele e vai falar que a partir de hoje... Tem até alguns textos bíblicos que usam para isso, mas é texto fora do seu contexto. Mas pastor não é título eclesiástico. Não é também uma profissão rentável. Em muitos casos, eu estou dizendo de experiência própria, uma denominação certa feita, não digo isso para me gloriar, longe disso, uma denominação certa feita me convidou para ser pastor nela e me ofereceu um salário tentador. Né? Eu falei assim, não, eu
Sinto muito, mas pelas minhas convicções dentro das Escrituras Sagradas, se eu aceitasse isso, seria como eu rasgar páginas das Escrituras Sagradas que ensinam sobre o que é realmente ser um pastor. Eu iria passar por cima tudo aquilo que eu aprendi sobre o que é ser um pastor, à luz das Escrituras Sagradas, eu iria passar por cima tudo e eu não posso fazer isso. Isso seria pecar contra a minha própria consciência, que está sendo guiada pela palavra de Deus. Porque não é uma profissão rentável. E é interessante, né, que parece que existe até testes vocativos. A pessoa muitas das vezes nem cristão é, mas ele faz um teste de vocação e nesse teste de vocação eles apontam ele para vir a ser um pastor de uma denominação religiosa. Não é isso. O pastor é um dom dado por Deus à sua igreja. E a pessoa que recebe que é levantada por Deus na igreja como pastor, recebeu esses dons no momento da sua conversão. A gente vai estudar isso, né, quando estudarmos sobre os dons individuais. Né? A pessoa que é levantada por Deus como pastor, ele tem um conjunto de dons individuais que vai identificar, né, que ele está sendo levantado por Deus como um pastor. O evangelista também, ele tem um conjunto de dons espirituais que apontam, que vai mostrar que ele é um evangelista. O ensinador também da mesma forma. Mas a gente vai olhar sobre isso quando estudarmos sobre os dons individuais, né, que é dado a cada um. Aqui estamos tratando dos dons coletivos. O pastor, ele demonstra, em alguma medida, características do ministério pastoral do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, o Senhor Jesus Cristo nos diz, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Hebreus capítulo 13, versículo 20 a 21. Ora, e o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, ou o grande pastor, tem tradução que vai dizer o sumo pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E quando aparecer o sumo pastor, que é no caso o Senhor Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, o irmão que tem o dom de pastor, que ele é levantado por Deus como um pastor na igreja de Deus, ele manifesta características do ministério pastoral do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo como o bom pastor, o grande pastor, o sumo pastor, essa pessoa vai imitar em alguma medida características desse ministério do Senhor Jesus Cristo. O que no caso é amor sacrificial, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então é alguém que não vai explorar as ovelhas, né? Sugar das ovelhas. Não, é alguém que vai se dar pelas ovelhas. É alguém que vai se sacrificar pelas ovelhas. Pelo bem-estar das ovelhas. Não é ovelhas dele, é ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Tá? Mas ele vai, de alguma forma, pelo bem-estar espiritual das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que é, no caso, o grupo dos salvos, né? Aqueles que um dia arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo. É interessante isso. Onde termina o trabalho do evangelista, começa o trabalho do pastor e do ensinador, do mestre. Então, ele, visando o bem-estar das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, ele vai abrir mão de privilégios,
abrir mão de desejos próprios, pessoais, né? Ele vai abrir mão, em alguma medida, ele vai se sacrificar por aquelas ovelhas, né? Um viver dedicado, assim como o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo fala, né, que uma obra ele tinha que fazer. E a alimentação, né? É claro que ele tinha necessidade e ele se alimentava, mas a, a fome, aquilo que motivava o Senhor Jesus Cristo era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Assim também o irmão, né, que tem o dom de pastor, ele vai ter uma vida dedicada, né? O foco dele será a fazer a vontade de Deus, a felicidade do rebanho. Ele pensa na felicidade do rebanho antes da sua própria felicidade. Não é alguém que vai andar, que vai, por exemplo, comprar, né, um Mercedes, um Corolla, como é que é o nome? Um Camaro, né, ou extraindo, explorando, né, as pessoas, explorando as ovelhas, ao comprar uma casa na praia, construir um apartamento. Não. Né, explorando as pessoas, fazendo as pessoas a dar o que tem e o que não tem para enriquecê-lo. Não. Isso aí não é um pastor, isso é um vigarista. Isso aí não é um pastor. Ele vai priorizar a felicidade do rebanho, o bem-estar espiritual, moral e material do rebanho. Você vê a contramão, aquilo que a palavra de Deus ensina sobre um pastor e aquilo que é praticado na cristandade professa. Já falamos isso aqui, né? Onde termina o serviço do evangelista, começa o trabalho do pastor. Mas eu vou deixar esse versículo com você. Leia aí na sua Bíblia, Zacarias capítulo 11, versículo 16. Lá você vai ver o falso pastor. Ali é uma profecia relacionada ao anticristo, esse personagem que a Bíblia menciona que vai aparecer no período da tribulação. O anticristo ainda não apareceu. Existe na história várias pessoas, o próprio apóstolo João na sua primeira carta fala dos muitos anticristos que já estavam pelo mundo, mas tem o anticristo, né, que é o âmago, né, o cerne, né, que creio que é a junção de todos esses anticristos que apareceram na história, que vai aparecer um personagem terrível que vai fazer a humanidade, tanto a nação de Israel quanto as nações gentílicas, sofrer terrivelmente no período da tribulação. Esse é um outro assunto, esse é um outro caso. Mas no caso, Zacarias fala desse falso pastor. E você faz um contraponto. Aquilo que esse falso pastor não faz é aquilo que um verdadeiro pastor, à luz das Escrituras Sagradas, deve fazer. Mas isso a gente vai fazer, isso nós faremos, né? Melhor dizendo, no próximo estudo. Nós vimos o primeiro dom de evangelista. Aquele que foi capacitado por Deus para pregar o evangelho. E a esfera do serviço do evangelista é o incrédulo, é o descrente. O pastor, o irmão que recebeu o dom de pastor, ele é aquele irmão que é levantado por Deus como pastor na igreja de Deus. A esfera dele trabalhar geralmente começa em uma igreja local e depois é estendida para as outras igrejas co-irmãs. E existem pessoas que têm o dom de pastor e que estão trabalhando nas denominações, estão debaixo de uma organização religiosa e muitas das vezes o ministério dele é deficiente, até certo ponto falando, por causa dessa denominação, né? Que o serviço dele fica limitado somente àquela denominação ali. Esse é outro assunto, isso é outra questão. A gente está tratando daquilo que a Bíblia ensina sobre o dom de pastor. Espero que você tenha entendido. Pastor não é título
acadêmico, não é título eclesiástico. Pastor é um dom dado por Deus à sua igreja. E esse serviço ele é precioso. E como tem feito falta. Não é que não tenha. Não é que não tenha, porque Deus tem dado dons, mas muitos irmãos que têm esse dom, muitas das vezes estão recuados devido a várias situações, a várias questões. Não se dispõem a fazer a obra do Senhor e muitas das vezes a obra do Senhor sofre. Quanto desânimo tem havido no meio do povo de Deus, quantos atritos, quanto contrito, quantos problemas, porque os pastores, os irmãos que Deus deu como pastores à sua igreja, não têm feito o seu serviço, têm recuado, ou muitas das vezes têm feito o serviço não da maneira como a palavra de Deus orienta, como a palavra de Deus ensina. Isso tem sido uma tragédia no meio do povo de Deus. Mas esse é um outro assunto. Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Deixe o seu like, a sua curtida aí. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.